Graça e paz, irmãos. Amém. Desde já peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis. Iremos para agora um estudo, uma história bastante conhecida dos irmãos e talvez você também se identifique. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Amém? Amém. O título é Jacó luta em Peniel. Então diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Jacó. Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Que história, né, irmãos? Esses versículos aqui, na verdade, eu nem estudei direito. O irmão Leandro me ligou ontem, né? Ele ia para a Assembleia hoje, ver lá a questão das transições, né, das finanças da igreja do ano passado. Aí ele ligou para mim ontem, na hora que estava lendo o livro de Números. Aí ele perguntou: Calma, você tem algum estudo aí pronto? E eu falei: Tenho não. Aí eu disse para ele: o que eu mais tenho é meditação e anotações. E as minhas meditações eu transformo em pregação ou estudo. E também as anotações. Então eu não tenho estudo, tenho anotação. E muitas vezes essas meditações não são anotadas. Aí tem que anotar, né? Para não se esquecer. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo. Esses versos aqui eu estava há muito tempo pensando também neles. Já faz muito tempo. Eu também gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas observações interessantes. Então, nossa meditação aqui hoje será sobre os princípios de oração na história da luta de Jacó em Peniel. Ou, podemos colocar um título, né, nesse estudo: Oração Transformadora. Aqui tem mais ou menos uns 10 princípios, ou mais que isso, se nós observarmos nesses versículos. Então, irmãos, vamos aqui para a primeira parte do versículo.
Ou melhor, nós temos que nos lembrar, né, um pouquinho sobre quem é Jacó. Os irmãos sabem. Jacó, irmãos, ele era um homem astuto. Tanto que o nome dele é enganador, né? Ele enganava as pessoas, um homem astuto. E Jacó tinha um irmão, Esaú, eram irmãos gêmeos. A única diferença era que Esaú era todo cabeludo e Jacó lisinho, né? E, e Jacó também fez com que o seu irmão Esaú desprezasse o direito à primogenitura, que ali representa as bênçãos de Deus ao primogênito, ao primeiro que nascesse. Então Jacó toma esse direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Uma sopa de legumes. E Jacó também engana seu pai Isaac, se passando por Jacó, e toma a bênção que era de Esaú. Sem falar de outras coisas que Jacó também fez, né? Esse trapaceiro. E nisso, né? Quando Jacó passa a perna em Isaac, aí Esaú fica com raiva, né? Esaú quer a bênção da primogenitura que ele desprezou e o pai não tinha nem outra bênção, a não ser palavras de maldição. Tanto que ele fala, não é sem razão que o nome dele é Jacó, porque já tomou meu direito de primogenitura e agora é minha bênção. Então, com essa confusão na casa de Isaac, com um irmão furioso, Jacó foge com a ajuda de sua mãe, Raquel. Então ele foge lá para a casa de Labão, onde também ou melhor, Rebeca, né, a mãe de Jacó. Então, quando ele foge, ele vai lá para a casa de Labão e se encontra com Raquel. Contudo, aí Jacó, ele é enganado. Ele queria se casar com Raquel, filha de Labão. Só que Labão embebeda Jacó e faz com que Lia, a irmã de Labão, se deite com Jacó. Então Jacó tem que trabalhar 14 anos para conquistar Raquel. Com isso, Jacó, trabalhando para Labão, ele faz um acordo. As ovelhas salpicadas, negras e malhadas são minhas, e as outras são suas. Então, Labão ele concorda com esse acordo. E aí Jacó faz uma estratégia, né, para que só venha nascer ovelhas salpicadas, negras e malhadas. E assim ele fica rico. Depois de Jacó enriquece, ele pede para que Labão deixe ele ir para voltar à casa de seus pais, lá onde estava Esaú. Nós também sabemos que Labão segue no encalço de Jacó para desabafar um pouco. Depois desse desabafo, cada um segue o seu caminho. E aqui nós entramos no capítulo 32. Onde Jacó agora ele vai se encontrar com seu irmão Esaú, porque agora ele está rico. Só que bem antes dele se encontrar com seu irmão, bem antes disso acontece algo extraordinário, bem no meio do caminho. Então, antes dessa luta acontecer, Jacó ele divide o seu rebanho, uma parte para cá e outra para lá, porque ele pensava, né? Se Esaú vier, né? Porque alguém falou, Jacó, teu irmão está vindo com 400 homens. E ele começa a se apavorar, ficar com medo. Então ele divide o seu rebanho, para que caso algum rebanho for atacado, o outro assim consiga fugir. E então Jacó envia mensagem para o seu irmão Esaú, dizendo que ele ficou rico, que passou algum tempo na casa de seu sogro Labão e está retornando para sua casa. E então, aqui temos o versículo 22 desse capítulo. Naquela mesma noite, né, quando Jacó estava organizando tudo, naquela mesma noite Jacó se levantou
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, né? Zilpa e Bila, e os seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Aqui era noite, já estava tudo organizado. Então Jacó lhe envia primeiro o presente para Esaú. E aqui é um processo, os irmãos irão ver. Então, irmãos, aqui nós temos o primeiro princípio para oração. O verso 23 diz assim: reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Um val é uma passagem, né? Val de Jaboque. É uma passagem, é um ribeiro. Talvez um riozinho que você consiga passar a pé. Você sabe o que quer dizer a palavra Jaboque? Esvaziamento. Esvaziamento. É o que Jacó está fazendo aqui agora. O primeiro passo para a oração é o esvaziamento. E nós passamos tão depressa, né, por esse texto, e nós deixamos princípios tão valiosos passar diante de nossos olhos. E alguns também imaginam que Jacó está fazendo com que a sua família, os seus filhos e também os seus bens vão adiante dele para que ele tenha uma boa noite de sono. Para que ele tenha uma noite mais tranquila. Ou alguns pensam que Jacó também está fazendo com que a sua família vá adiante para que, caso ela seja atacada, ele consiga fugir, ele sozinho. Não. Mas aqui, alguns também pensam, outros, que Jacó deixou com que a sua família fosse à frente para que ele ficasse lá, sozinho, em oração com Deus. Um tempo a mais com o Senhor. É um momento tranquilo, na escuridão da noite. Esvaziamento. E também ele fez passar tudo o que lhe pertencia. Talvez tudo aquilo que ele achasse que era mais valioso, né? A família, os filhos, os bens, o gado, o bode, as cabras, as joias, tudo que ele conseguiu. Ele fez passar tudo pelo caminho do esvaziamento. Essa aqui é o primeiro estágio para que você possa orar. Esvaziamento. Uma das razões pelas quais as orações não são ouvidas é porque nós estamos cheios de nós mesmos. Um ego inflado, né? Como disse Sigmund Freud, quer dizer. É porque existe pecado sendo contemplado em nosso coração, pensamentos pecaminosos. Como está no Salmo 65, verso 18. Se no coração tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Muitas orações não são ouvidas porque certamente você também está cheio de pecado. Porque você vive no erro. E enquanto você não se esvaziar dessas coisas, não haverá resposta de oração, não haverá vitória, não haverá bênção, não haverá progresso espiritual. Vai ficar estagnado se não houver esvaziamento das coisas que lhe separam de Deus. Esse aqui é o Val do Jaboque, o ribeiro do esvaziamento. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Não é apenas esvaziamento, mas também é desapego com as coisas. É desapego. Aquilo que você mais acha bom, você se desapega. Né, como o cego é Bartimeu, que deixa a sua capa. Aquela capa suja, fedorenta, que não serviu para nada. Ele joga aquela capa e sai a Cristo. E olha só outra observação aqui. Também fez passar. Jacó não foi forçado
a abandonar sua família, por assim dizer, a deixá-los ir na frente. Esse aqui foi um ato voluntário. Ele mesmo, por si mesmo, deixou passar, esvaziar. É uma luta, né? Se esvaziar daquilo que consome a sua vida espiritual, se esvaziar daquilo que tirou seu foco de Deus. Então guarde isso. Primeiro estágio para oração, a primeira etapa para que você tenha uma vida espiritual saudável e tenha progresso é o esvaziamento. E aí segue-se também a consequência do esvaziamento. Verso 24. Jacó ficou sozinho. Ele ficou sozinho, sem ninguém. É a consequência. Então você se esvazia dos seus amigos, você deixa de lado o pecado, as coisas que você assiste, você se tranca em um lugar e se põe em oração. Jacó ficou sozinho. E como está lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que ficam nas praças orando, só para serem vistos e aplaudidos, porque eu também digo que estes já receberam a sua recompensa. Mas, quando orarem, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que o vê em secreto. E o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Sozinho. Amém. Quando você vai olhar lá em Gênesis capítulo 6, se não me engano, ou é 5, a descendência de Adão, e você vê um homem chamado Enoque. O que apenas diz sobre ele? Enoque andou com Deus. Só diz isso. Enoque andou com Deus. Onde está a mãe de Enoque, o seu pai? Talvez ele tivesse sim uma boa descendência. Mas cadê os amigos dele? Onde estão os filhos? A esposa. Só diz, Enoque andou com Deus. Ou você pode fazer assim, Enoque andou sozinho com Deus. E mais ninguém. Apenas com Deus. Só com ele. Porque você não vê o texto dizendo mais nada além disso. Apenas um exemplo, Enoque andou com Deus. Sozinho. Enquanto existem muitas pessoas que querem estar no meio da multidão, né? Nunca se separam. Mas nós temos, irmãos, nós temos que separar um tempo também para estarem sozinhos. E sobre o esvaziamento, né, como diz um louvor do Projeto Sola, esvazia o meu ego, enche-me de ti. Terceiro, aí que a coisa começa a complicar. Terceiro, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Agora que é que o bicho pega. Jacó estava numa noite tão tranquila, né? Talvez querendo dormir. E de repente aparece um homem. E o homem lutava com ele. Como alguém também já ilustrou assim, né? Jacó estava com medo. Ai, o meu irmão vai me matar, todo tremendo no meio da noite. E aí chega um anjo. A paz do Senhor, Jacó. Aí o Jacó fala, independente, irmão, e pra cima dele. Ele, eu pensava que era meu irmão. Então, no meio desse caminho, Jacó ele é impedido a passar o val do Jaboque. Nós não sabemos como foi essa luta, mas uma coisa é certa.
Era uma luta física e ao mesmo tempo espiritual, como está lá em Oséias 12. Então guarde isso. Primeiro, esvaziamento. Segundo, solidão, ficar sozinho. E terceiro, luta física e espiritual. Alguns dizem aqui que esse aqui era um anjo comum, o mensageiro. Outros afirmam que também é o anjo Gabriel, que foi deixar uma mensagem para Jacó. Mas alguns afirmam que esse homem aqui era o próprio Cristo. Porque nós também sabemos, irmãos, que quando aparece a palavra anjo maiúsculo, ali é uma teofania, é o próprio Cristo aparecendo numa forma humana, em pessoa. Contudo, alguns afirmam que aqui é o próprio Cristo, na forma humana, antes dele nascer. Então, Jacó aqui ele está em uma luta. Contudo, irmãos, nós também devemos olhar para nós mesmos. Será que nós, em nosso quarto, estamos em uma luta? Será que não há nenhum esforço sequer? Eu também digo que posso afirmar também que um dos problemas da igreja hoje, o que faz com que a igreja enfraqueça é a falta de oração, é a falta da luta espiritual. Luta por tudo, né? Para ter uma boa casa, alimento em casa, roupa, saúde, status. Lutam para suprir suas necessidades, mas infelizmente acabam se esquecendo de uma luta principal, que é a oração. Antes de você ir para roça, né, para o seu trabalho, para a sua empresa, antes de você ir para a escola, antes de você fazer qualquer outra coisa, você já deve ter a certeza de que você já venceu as lutas do dia a dia. Isso é, em oração. Aqui, irmãos, nesse púlpito agora não está tendo nenhuma luta. Aqui não está tendo nenhuma luta. Sabe por quê? Porque essa luta foi travada às 5 horas da manhã, hoje, em oração. Você sabe por que Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônicos? Porque não havia intercessor. Porque não havia alguém que se colocasse na brecha. O povo estava moralmente corrompido e espiritualmente depravado. Então veja aí bem rapidão o que diz Ezequiel capítulo 22, verso 30. Olha só o que Deus diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumirei. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. A Babilônia invadiu Jerusalém porque não havia intercessor. Essa foi apenas uma das causas. Uma. Sabe por quê? O mundo também está invadindo a igreja? O mundo está invadindo a igreja porque também não há ninguém que se coloque na brecha, ninguém se coloque no muro. E é o que acontece, é um processo. Primeiro, o povo de Israel se corrompe, se desvia dos caminhos de Deus. Segundo, um povo inimigo invade Jerusalém e leva presos os judeus para a Babilônia. De igual modo é com a igreja. Primeiro, a igreja ela se corrompe, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, de exercer as suas diminutas funções
E segundo, aí vem o mundo com as suas influências. Entra dentro da igreja e a igreja é levada ao mundo. Por isso que a igreja se enfraquece. Contudo, ainda assim devemos dar graças a Deus que ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Como aqui nesse versículo tem um homem que também não se dobrou a Baal. Mas na verdade, se você olhar, Jacó ele era amante do seu próprio ego. É uma luta espiritual. Mas como é que essa luta ela ocorre? No seu quarto de oração. É quando você vai orar e aí vem pensamentos pecaminosos. É quando você vai orar e tem alguma distração. É quando você vai orar, então de repente aparecem as fantasias do seu coração tentando lhe impedir a orar. É quando você vai orar e você tem que enfrentar o desânimo. É quando você vai orar, tem que enfrentar a tristeza, os pensamentos negativos, a angústia. A oração de Jacó era contra o homem. A sua luta é contra você mesmo. Contra a sua natureza pecaminosa. Então o que acontece depois, nessa luta? Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. E a coxa, né, que os irmãos sabem que ela é muito importante para alguém que luta. A coxa, por assim dizer, é o cerne da força do homem. Porque até para você se colocar na posição de luta, né, tem que estar com os pés firmes. Um pé na frente e outro atrás, né, para proteger as juntas. Como tem um filme, se não me engano, tem um personagem Boica, né? Alguém falou assim, né, que o homem ele é como uma pirâmide, só que invertida. Se você quebrar as pernas dele, ele não se levanta mais. Com Jacó aqui foi a mesma coisa. Alguns também pensam que quando um anjo deslocou a coxa de Jacó, ele não sentiu nenhuma dor. Ou se sentiu, ele foi curado. Deus pede para depois curar. E na verdade aqui, Jacó era um homem que confiava muito nessa coxa, né? E então Deus vai lá e toca na parte que ele mais confiava. Talvez ele fosse um homem ágil e muito rápido e habilidoso. Então o anjo vai lá e pum! Ou seja, a força de Jacó era a sua fraqueza. Tocou exatamente em um lugar que certamente iria deixá-lo numa condição abaixo daquele homem. Porque Jacó era um homem forte. Então a coxa aqui foi deslocada. Não? Primeiro que a coxa foi deslocada, né? Segundo que Jacó confiava nessa coxa. E terceiro, Jacó ele foi vencido por esse homem. Foi vencido? Então bora ver aqui o versículo adiante, verso 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir enquanto você não me abençoar. E aí, será que Jacó foi vencido? Não. Aqui, irmãos, o verso 25, você pode colocar um título, ferimento. Ferimento. Não há momento de oração que você não possa sentir dor. Todo homem que se coloca diante de Deus vai sentir dor, vai sentir angústia. Vai ter sempre um momento de sofrimento.
E a oração, irmão, dá sabedoria. A oração dá entendimento. A oração dá ousadia. A oração santifica. A oração dá força. E então, quando você não ora, você se torna burro, fraco. Você quer ser dependente, ou melhor, independente de Deus. Acontece o inverso. Todo homem que se coloca em oração tem de esperar também um sofrimento. Mas cuidado, porque tem orações que são perigosas. Orar é um ato perigoso. Sabia disso? É um ato também de misericórdia, mas também de perigo. Você se lembra da esposa de Jacó aqui? Quando ela viu que a sua irmã estava tendo muitos filhos, ela fala: dê-me filhos, senão morrerei. E aí Jacó diz: que isso, mulher? Você acha que eu sou Deus? E então, quando Raquel tem filhos, o que acontece? Ela morre. A oração dela foi respondida. Você acharia que Raquel ela iria pedir um filho se ela soubesse que esse filho lhe custaria a vida? Se lembra de Sansão? Quando ele viu Dalila? Eu quero aquela mulher. Os pais: não, Sansão. Essa mulher ali não faz parte do nosso povo. É uma filisteia. É nossa inimiga. Então Sansão consegue possuir aquela mulher. Mas aquela mulher foi a gota d'água para que envenenasse a alma dele. Ele se tornasse cego, escravo e morresse. Custou a sua vida e também a unção do Espírito. Você acharia que Sansão ele pediria aquela mulher se ele soubesse que lhe custaria a sua vida? Certamente não. A oração é perigosa. Cuidado com o que você ora, mas ao mesmo tempo esteja disposto a sofrer, sendo um homem e uma mulher de oração. Porque não é apenas ler a Bíblia, mas também orar. Não é apenas conhecer de teologia, mas também orar, se colocar diante da presença de Deus. Né? Como eu já falei uma certa vez e também já escrevi, sem oração, sem poder. Sem oração, sem eficácia no evangelismo. Sem oração, sem santificação. E é assim. E aí quando você começa a orar e a se santificar, você pode ver o mundo inteiro caindo ao seu derredor. Eu já fiz isso, tentei fazer isso durante uma semana. Faça esse desafio para você mesmo. Vou ficar uma semana lutando contra o pecado em oração. E dentro de uma semana você vai ver o mundo inteiro cair nas suas costas. Então, irmãos, Deus também nos fere. Deus também vai ferir nossa consciência. Quando Ele vê que a nossa família tem debilidades, Deus vai lá, ó. A sua mãe precisa do Evangelho. O seu irmão precisa da palavra de Deus. Então vamos continuar aqui. Verso 26. Não o deixarei ir. Certamente aqui o anjo ele estava tentando, provando a constância de Jacó. Era um teste. Será que ele vai me deixar ir ou vai me deixar ficar? Então eu vou. Mas Jacó diz: eu não deixarei ir. Isso é, irmãos, perseverança. Mesmo estando machucado, mesmo tendo dor e sofrimento, mesmo o mundo caindo nas suas costas, em cima de você. Porque quem ora, quem lê a Bíblia tem sabedoria. E também a Bíblia diz que aquele que tem sabedoria é o que mais sofre. Porque ele sabe o que é uma família. Ele sabe o que é um trabalho. Ele sabe o que é a morte de alguém. Então ele sofre emocionalmente, intelectualmente.
E ele também não vai ficar em paz enquanto essas coisas não se colocarem em seu lugar. Eu não deixarei perseverança. Se há alguma coisa em sua vida que está faltando, então peça a Deus. Batam e a porta será aberta. Busquem e acharão. Peçam e lhes será dado. Porque a Bíblia diz, né? Porque se um homem lhe dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais a Deus lhe dará o seu espírito aos que lhe pedirem. Então, irmão, persevere na oração. Ou será que você não tem alguma coisa para pedir a Deus? Você não tem nada? Pois reveja isso. Então guarde isso. Versos 22 e 23. Esvaziamento. Verso 24. Solidão. E verso 24. Luta espiritual e física. Verso 25. Ferimento. Verso 26. Perseverança. E agora, verso 27. Nós temos aqui algo muito importante. Então, o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Como você se chama? Jacó. Sabe o que ele está fazendo aqui, irmãos? É uma confissão. Jacó está revelando a si mesmo quem ele realmente é. Não é quem é o outro, mas quem é ele mesmo. Quem você é, Jacó? Isso é enganador, suplantador, né? Um mentiroso. Alguém que gosta de passar a perna nos outros. Então, irmão, no momento da oração, você também sempre deve confessar os seus pecados a Deus. Você sempre tem que dizer o nome dele. Sim, Senhor, eu menti. Sim, Senhor, eu pequei. Eu caí nesse pecado, eu fui imoral. Eu olhei para aquela jovem, eu cobicei. Caí na pornografia e tudo mais. Eu não estou usando o meu tempo como deveria. Me perdoe, Senhor, por isso. E não apenas peça perdão por esses pecados, mas também peça a Deus a solução para cada um deles. Existe uma estratégia, um método. Também tem o Espírito para lhe ajudar nisso. Ó Deus, eu caí nesse pecado, mas me ajuda a lutar contra ele. Me dê graça. Jacó, o enganador. Verso 28 diz: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Se você olhar toda a história de Jacó, é só luta, do começo ao fim. Na casa de seu pai Isaac, na casa de Labão, e agora aqui. E agora também retornando para a casa de seu pai. E também quando seus filhos estão bem mais grandes. Lutas. Jacó venceu o tempo inteiro, mesmo estando ferido. Porque se Jacó, ele venceu aqui, estando com Deus em oração, então também ele vai vencer com os homens, estando diante deles. E vai prevalecer, mesmo estando machucado aqui com essa coxa. Jacó disse, verso 29, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, porque você pergunta pelo meu nome. O que o aqui está nos ensinando? Porque você pergunta pelo meu nome. Nós temos que nos lembrar, irmãos, aqui, nesse versículo anterior, que o nome de Jacó ele é mudado. Jacó é enganador para Israel. Príncipe ou aquele que luta com Deus. Não aquele que luta contra Deus, mas aquele que luta com Deus. Lado a lado. Não inimigo de Deus, mas amigo de Deus. E aí Jacó faz uma pergunta boba. Qual é o seu nome? Por que você quer saber meu nome? Se você já recebeu a coisa mais importante que um homem pode receber nessa vida. A mudança de nome, irmãos, também aqui pode ser a mudança de caráter.
a mudança de natureza, conversão, novo nascimento. E na verdade todos nós estamos em um processo de santificação e também de conversão, porque em todo momento temos que voltar a Deus. Em todo momento nós temos que nos arrepender, não com aquele arrependimento inicial de inimigos de Deus, mas com o arrependimento de filhos de Deus. Porque você recebeu uma nova natureza, porque os seus pecados são perdoados em Cristo. Então, Joca pergunta, qual é o seu nome? Por que você quer saber? Por que você quer receber mais informações? Por que você quer saber o significado de alguma palavra? Você recebeu aquilo que é mais importante, que é a sua salvação. Uma nova natureza em Cristo. Então, irmãos, o versículo aqui ele ensina que mais importante que conhecimento é uma nova vida em Cristo. Mas também conhecimento é importante. Mas uma nova natureza em Cristo é mais importante ainda. Porque se você tem uma nova natureza em Cristo, então você também terá conhecimento. Como diz no certo vídeo, crente que não lê Bíblia vai queimar no inferno. E é verdade, irmãos. Por mais que seja engraçado, e assim, de modo bem direto, né, grosso, é verdade. Toda pessoa que tem uma nova natureza deve também ler a Bíblia, também se aprofundar no conhecimento. Mas tenha cuidado com o conhecimento. O mais importante é que você tem uma nova vida em Cristo. E ali, o abençoou ali. Já recebeu um novo nome. E não mais conhecimento. Agora aqui temos para o final de nossa meditação. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui Jacó faz 3 coisas. Primeiro, um memorial. Jacó deu aquele lugar, aquele local onde estava o nome de Peniel. Todos os que passarem por ali vão se lembrar daquele nome e também do acontecimento. Jacó fez com que o momento de sua conversão fosse relembrado. Um memorial. Segundo, Jacó lhe expressa sua gratidão a Deus. Pois disse, vi Deus face a face. A minha vida foi salva. É a alegria da salvação, irmãos. E terceiro, ele faz uma declaração de humildade e não de orgulho. Vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Ele não falou, ó, eu lutei com Deus e eu ganhei, viu? Eu sou o cara. Não, mas eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Porque ninguém que vê a Deus viverá. A minha vida foi salva. Foi um ato da graça de Deus na minha vida. E com toda humildade eu digo isso. A minha vida foi salva. É o que Jacó faz aqui. Nasceu-lhe, verso 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. E mancava por causa da coxa. Agora aqui nós temos uma nascente e mais uma vez uma lembrança. Depois que você passar por todo esse processo de esvaziamento, de solidão, de luta, de angústia, de sofrimento, de perseverança, crescendo em santidade, só assim o sol vai nascer.
Só assim as trevas do seu pecado vão ser dissipadas. Só assim que aquilo que lhe afasta mais de Deus será queimado pela luz do sol. O mais interessante aqui é que o sol ele resplandece, mas a marca ainda fica em Jacó. O sol não tira a marca, né? Só faz com que ela fique mais evidente. Só após você passar por esse período que a sua vida espiritual vai melhorar. E será tudo claro. Você vai passar das trevas para a luz, né? E aqui nós temos a lembrança de Jacó. E mancava por causa da coxa. Aqui já estava amanhecendo. E mancava por causa da coxa. Aqui, nós temos duas coisas. Primeiro, uma lembrança. Sempre que, então, que Jacó lhe fosse andar, né, ou Israel fosse andar, mancando sobre a bengala, ou o cajado, sempre que ele andasse, em todo momento, mancando, com dificuldade, ou até mesmo com dor, ele iria se lembrar: eu lutei com Deus, e eu fui salvo. E também ele não tem nenhum motivo, né, para reclamar das dores. E segundo, testemunho. Isso aqui também pode ser. Isso aqui serve como testemunho. Sempre que alguém também fosse ver Jacó mancando, de um lado para outro, iria perguntar: ei Jacó, como é que você ficou assim coxo, aleijado? Então o que iria acontecer? Ele iria contar essa história. A história da sua conversão. Testemunho. Sabe por que não há testemunhos fortes hoje? Porque ele não é pessoa de oração. Simples assim. Verso 32, para nós finalizarmos. Nós temos aqui agora um relato que virou costume. Um relato que virou costume ou uma tradição. Então, por essa razão o quê? Pela razão de um homem ter se esvaziado, ter se desapegado das coisas que lhe pertenciam, pela razão de um homem ter lutado com Deus face a face, pela razão de um homem ter sido ferido por Deus, de ter recebido um novo nome. Por essa razão é que os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Um exemplo influenciou uma cultura, os judeus, os descendentes de Israel. Na verdade, no quarto de oração ninguém fica famoso, né? Não há aplausos, não há holofotes. Como disse John Bunyan, a oração é o cajado que separa as ovelhas dos bodes, porque os bodes não oram. Você se lembra de Billy Graham? Ele foi numa expedição visitar a casa de John Wesley. Ele entra no quarto de John Wesley e vê um tapete onde tinha as marcas dos joelhos de John Wesley. Então Billy Graham, naquele lugar, ele se ajoelha, onde John Wesley tinha se ajoelhado e ora: Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor tinha feito. E quando ele sai dali, sai um novo homem. Por quê? Porque um homem no passado se ajoelhou ali e ficou diante de Deus. Isso influenciou a vida de Billy Graham. Ele foi um dos maiores pregadores que existiu. Também tinha um certo homem, irmãos, que ao morrer, quando estava em seu caixão, algumas pessoas viam marcas nos joelhos dele, nos joelhos. E aí foram fazer uma investigação.
foram lá no quarto dele. Talvez um quarto de madeira, né? Piso de madeira. E aí quando chega bem pertinho lá da cama dele, viram lá marcas, arranhaduras. E então disseram: esse aqui é o homem de oração. Os moravianos, por exemplo, ficaram o quê? Se não me engano, 100 anos orando. E nós? Por quanto tempo ficamos orando? Cadê a corrente de oração, né? Jacó lutou com esse homem. E enquanto você não compreender que a oração é uma guerra, é uma luta, você nunca vai orar. Enquanto também você não compreender que a oração é uma responsabilidade, você nunca vai orar. Responsabilidade, compromisso. Não é apenas obrigação. Mas orar porque você ama a Deus de fato. Não devemos levar assim, irmãos, as coisas de modo frio, mórbido, né? Morto. Então, irmãos, que o Senhor nos guarde. Então, lembre-se disso. Primeiro estágio da oração, esvaziamento. Você já passou pelo Ribeiro do Jaboque? Pelo esvaziamento? Quanto tempo você também tem ficado sozinho diante de Deus em oração? Você tem lutado em oração? Você tem perseverado em oração? Há alguma mudança em sua natureza? Será que você está se desapegando das coisas? Porque existem, irmãos, tantas distrações nessa vida. Vocês já viram o que vão fazer em 2026? Vão até publicar agora nos cinemas o filme do Michael Jackson. Vão também agora colocar GTA 6. Toy Story. Tem um monte de filmes aí sendo lançados. E aí, será que o seu coração vai aguentar isso? Será que você vai resistir às inovações da era moderna? Será que você vai se desapegar dessas coisas e se apegar à oração? Ah, meu irmão, enquanto você não orar, você nunca vai resistir a essas coisas. Essas atrações. Então, irmãos, que Deus nos guarde, que Ele nos ajude. E que, se for possível, né, que Deus também possa fazer o mesmo, né, tocar a articulação de nossa coxa. Porque dói. Porque nós fomos chamados para a angústia, para o sofrimento. Se você não sofre, se em você não há nenhuma mudança, se a cada dia que se passa você tem as mesmas afeições, você ainda continua amando o pecado, então você não está tendo uma vida correta de oração diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Ó Deus, quero pedir, Senhor, para que o Senhor possa aplicar essa palavra nos corações mais uma vez, ó Deus. Você também que poderia me esforçar muito mais, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a cumprir com nossos compromissos, as nossas responsabilidades para com o Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a entender que a oração não são apenas meras palavras indo ao ar, mas que a oração é uma luta. Que a nossa casa, ó Deus, seja como uma igreja e não como uma prisão. Ó Deus, que o nosso quarto seja como um quarto de guerra e não o quarto da profanação. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos santos, assim como o Senhor é santo. Nos ajuda, Pai, a não sermos hipócritas.
mas oramos, Senhor, em secreto. Nos ajuda, Pai. Livre-nos dos nossos maus pensamentos. Nos ajude, Senhor, a orar de maneira eficaz. Ó Deus, um homem do passado orou e o sol parou. Outro homem chamado Elias também orou e choveu. Após um bom tempo, sem chuva, outro homem, Senhor, orou e recebeu mais 15 anos de vida. Uma mulher orou, chamada Ana, e recebeu um filho, chamado Samuel. Ó Deus, tem tantas barreiras que nós colocamos na oração. Nos ajuda, Pai, a crer que de fato a oração tem poder, que a oração muda. A oração, Senhor, toca a eternidade, toca o teu coração, ó Deus. A oração move montanhas e arranca pedras. A oração pode mover uma nação e um país. Pode mudar corações também. Se o teu Espírito for conosco, nos ajuda, Pai. Também a olharmos para a tua palavra, para os homens do passado que oraram e também fazermos, Senhor, mesmos. Nos tira, Senhor, dessa vida fria, seca, vazia e nos ajude a nos apegar a Ti, Senhor. Amém. Nos ajuda, Pai, a lutar contra as inovações modernas, contra essas distrações, Senhor, que nos tiram de Ti, que nos esfriam para com o Senhor. Nos ajuda, Pai. Fira, ó Deus, doa o que doer, mas permita, Pai, que estejamos em Tua presença, que nós possamos dizer como Jacó, não te deixarei enquanto não me abençoar. Que nós possamos ter prazer, Senhor, na Tua presença. Essa oração, Pai, que nós fazemos. Muda, Senhor, nossa natureza. Nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado nós oramos. Amém.